Vamos nos pôr de pé. Direcione sua mão direita. Santa Amélia é para cá mesmo, né? Para cá. Senhor Deus e Pai, como o Senhor tem nos usado, Senhor, como ferramenta Tua, Senhor. Aqui, ó Pai, mais uma noite, mais esse dia, Senhor, eu me coloco à Tua disposição, ó Pai. Pai, a Marlene Pinheiro, ó Pai, está com um problema de saúde, ao qual o Senhor já sabe, ó Pai. Está precisando de um transplante, ó Pai. Mas neste momento então, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus eu ordeno a todo espírito imundo, espírito de doença, espírito que está trazendo esta causa na vida da Marlene, eu ordeno agora em nome de Jesus, demônios, pega tudo que é de vocês, solta a vida dela agora, em nome de Jesus, sai da vida dela, em nome de Jesus, espírito de doença, solta ela, espírito de alergia, solta ela, toda a causa que está atingindo o fígado dela, solta ela, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Senhor, Espírito Santo, visita ela agora, Sim. e leva contigo um batalhão de anjos enfermeiros, Sim, Senhor, para fazer os curativos, porque a causa, a cura já foi determinada. Então, Sim, Senhor, Senhor, que os teus anjos enfermeiros venham fazer o tratamento da cicatrização agora. Coloque curativos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que ela tome posse da cura, para a tua honra e glória, em nome de Jesus, amém. Amém, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar. Ô Su, põe para mim Tessalonicenses 5,16. 5, de 16 a 18. O que Deus nos fala ali? Estejam sempre tristes, trombudos. É isso que Ele quer? Não. Estejam sempre alegres. Orem de vez em quando? Não. Orem sempre. E sejam agradecidos a Deus em algumas ocasiões? Não, em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Estejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. É isto que Deus quer de vocês. O pastor passou por uma cirurgia, e eu também por esse dia, começo do ano, um formigamento aqui do lado esquerdo, até fiquei meio com medo, né? Procurei um cardiologista, pensando que era alguma coisa de circulação, glória a Deus, meus exames deu, até a médica, uma excelente cardiologista de San Antônio, ela desconfiou do exame da carótidas, né? E foi rever os exames. Ela parece que não confiou no exame que o outro médico fez. Ela foi lá e fez, conferiu. Falei, olha, até eu assustei, porque se ela não confiou no exame, conferiu, eu falei, será que tem alguma coisa errada, né? Mas ela falou, ó, o exame de sangue deu tudo igual de criança. Ela falou, meus parabéns, né? Com 33 anos assim, né? Um exame assim. Então, beleza, né? Aí fui para outro departamento, né? Aí, ó,
por isso a gente tem, deixa aí no 18 ali, ó, e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. A gente tem orado, que nem o testemunho da irmã ali, ó, milagres têm acontecido. E porque eu orei para o meu pescoço, até um dia o pastor orou, e nada aconteceu. Piorou, foi cada dia piorando, piorando. Eu vou brigar com Deus? Falei, Senhor, por que o Senhor me usa para curar os outros e para mim não? O pastor cura bastante gente, né? Ele não, Deus usa ele também como uma ferramenta também para curar os outros, e eu não. Eu vou ficar bravo? Não. Seja agradecido em todas as ocasiões, porque muitas vezes nós temos que passar. Quem entende os propósitos de Deus? Alguma coisa, algum propósito tem, a gente tem que passar por determinadas situações. Mas para você ver como que Deus cuida. Sábado eu dei uma passada na casa da Ana Paula, a Zanza estava lá e a gente conversando, né, que eu ia procurar me pediram para me procurar um ortopedista. Aí a Zanza, não, procura um neurologista. Vai no médico que o Edson vai, que é um excelente médico, só que você falou para mim, é difícil marcar consulta. O médico só atende de terça-feira, o resto é cirurgia, ele é um excelente cirurgião. Isso foi no sábado, né? Segunda foi feriado. Terça daí, eu na correria tal, 10 horas da manhã, eu vou tentar marcar, lá sabe quando, uma consulta com esse médico. Liguei, a secretária atendeu, teve uma desistência às 3 horas da tarde, no mesmo dia. Um médico que 2, 3 meses para conseguir consulta com ele, consegui no dia. Seja agradecido em todas as ocasiões, Deus cuida. Tá, fui lá, ele fez o exame, pediu uma ressonância magnética. Pensa quem já fez, é muito gostoso de fazer, né, Edson? O Edson só faz na base da anestesia, né, Zé? Faz dormindo, né? Sedação, né, Zé? E aí comecei a ligar. Liga no lugar só depois do dia 20. E eu já deixei agendado com esse médico, como é difícil consulta, já deixei para depois de amanhã. Terça-feira, 5 horas da tarde, tem que estar em Londrina nele. E já para levar o exame da ressonância. E 3 dias para sair o resultado, irmãos. E eu fui terça-feira lá em Londrina, né? Quarta-feira, daí comecei a ligar que eu precisava fazer essa ressonância até quinta para sair o resultado. Só depois do dia 20, depois do dia 25, não achava. Aí liguei em Jacarezinho. A moça, eu consigo uma desistência aqui para 8 horas da noite. Falei, amém. E por aí é 980, 950, alguns lugares 780 esse exame. Aí a Jaque ligou para a sobrinha, né? Sobrinha dela, do Marcelo Lindo, que trabalha no posto de saúde, e eu já tinha agendado lá, ela conseguiu mais um desconto, R$480, de 900 e pouco por 400 e pouco. Deus põe a mão. Tudo rápido. E terça-feira já sai o resultado, e eu já vou em Londrina também, né? O médico já me deu um remédio lá, um antibiótico, já melhorou 80%. Então, a gente tem que passar, que nem põe lá em João 16, 33. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, algumas versões falam, passarão por aflições, né? Vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então, irmãos, muitas vezes um irmão fala, mas um pastor, né, o irmão ora para porque ele até causa dúvidas. Mas, irmãos, todo mundo, todos nós, muitas vezes temos que passar por aflições. É algum propósito de Deus na nossa vida que nós não sabemos.
Tem até uma música, né, um louvor que, como é que é? Ninguém entende Deus, como é que é aquele louvor? Ninguém explica Deus. Então Deus tem um propósito para a nossa vida, mas seja agradecido. Se você estiver passando por uma luta, agradeça a Deus, porque se você está passando por essa luta, imagine se Deus não tivesse com você, como que seria essa luta? Então não é tudo que a gente ora que vai acontecer o milagre, não. Muitas vezes nós temos que passar por uma luta. O pastor passou por uma cirurgia agora, né? Eu, terça-feira, vou ver o que é. O médico acha que é uma tal de hérnia de disco. Mas, simples, se for, tem umas injeções, uns negócios lá, uns remédios lá que... E eu creio que a hora que eu for lá, só vou passear em Londrina, que não vou ter mais nada, em nome de Jesus. Amém. Só vou passear. Mas então, irmãos, se passares por luta, não reclame, não murmure, dê glória a Deus, porque talvez é um propósito na tua vida que você tem que passar para você dar testemunho disso amanhã ou depois. Amém? Então, não murmure, agradeça a Deus por tudo que você tem passado e pode até ainda passar. Amém? O inimigo não vem senão para matar, roubar e destruir. Então, olha bem, como que o inimigo usa as artimanhas dele para matar, roubar e destruir? Então, olha bem, ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Agora preste bem atenção, nós vamos trabalhar isso, ó. Mas eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida, e vida completa. Diga comigo assim: Jesus entrou na minha vida, e tudo que Ele quer é me dar vida completa. Então, se você já pegou a salvação, você tem que saber que tem mais. Você não é salvo só para ir para o céu. Agora, olha bem, para você ir para o céu, querido, Deus vai usar até os seus erros. Então você pode se ferrar na vida, em circunstância. Tudo por quê? Porque Deus não quer te perder. Mas não é a intenção de Deus te ferrar, te condicionar a uma vida ruim. A intenção de Deus é te dar a salvação, mas e vida completa. É você já desfrutar, né, do zoe de Deus de uma maneira plena. Então, por isso, olha bem, Jesus se fez enfermo para que nós sejamos curados. Jesus se fez pobre para que nós sejamos ricos. Então, tudo está em Jesus. Eu quero falar uma coisa bem simples aqui hoje, para você entender por que as coisas não acontecem. Por que, pastor, se eu estou buscando a Deus? Então nós vamos pegar um ganchinho de algo que aconteceu ontem. Então a Fran chegou em mim e falou assim: pastor, mas o Cassiano está tão alegre, porque o senhor mostra assim que o senhor sente o Espírito Santo e tem aquele arrepio a hora que o senhor quer, né? E ele falou para mim que ele está conseguindo. Aí eu falei para ele: então agora você precisa também ter a unção da prosperidade do pastor, né? Conseguir prosperidade que você quer. Aí eu falei para ela assim: tem um problema bem sério aí. Todos vocês no ministério, se estão debaixo da minha cobertura, têm a mesma prosperidade de mim, talvez dobrada. Mas isso não quer dizer que você vai prosperar. Por quê? Porque Deus, Ele tem, na prosperidade, Deus, Ele é justo. Ele não pode, Ele dá prosperidade para um cara que vai para o inferno e não pode dar às vezes para nós. Entende? Aí eu estava explicando que nós temos a nossa natureza ela é dividida em muitas coisas. Então vamos dar um exemplo. Você precisa crescer em alguns aspectos para poder você ter prosperidade financeira. Só que não é só
a financiidade financeira. E às vezes Deus, né, querida, Ele tem que travar a nossa vida financeira por causa de outros aspectos na nossa vida que não cresceu, ou que pegou caminho errado. Então vamos dar um exemplo, né? A gente tem que usar um pouquinho de coisas do mundo para poder você entender melhor a palavra de Deus. Existe, né, agora uns ensinos através da psicologia, através dos coach, né, sobre a inteligência emocional. Então, olha bem, inteligência emocional chama QE, inteligência emocional. E se você for ver, a inteligência emocional ela é fundamental para você prosperar. Mas ela não é só interessante para você prosperar, para você ter saúde, para você ter relacionamento com Deus, para você obedecer o mandamento, para você cumprir propósito, para você, em todos os aspectos. Mas olha bem, também tem o QI. O QI chama-se inteligência natural. Por exemplo assim, né? Como é que eu tenho o QI? O QI eu tenho através de estudo, formação. E muita gente faz faculdade, faz isso. QI é a capacidade de você buscar conhecimento através do estudo, tá? E também tem então eu falei inteligência emocional e a inteligência, deixa eu ver aqui. E tem também a inteligência física. Então vamos chamar QF, né? Não é, que é a invenção do pastor, nem sei se tem isso. Inteligência física. O que é inteligência física? É isso que o Edmar estava ensinando nós agora há pouco. Então é a capacidade de você reconhecer os teus limites físicos. Então vamos dar um exemplo, né? A pessoa ela vai procurar inteligência física. Então tem gente que só vai na academia, tem gente que só quer ação. Na realidade é um conjunto de coisas. Você tem que saber o que é músculo, o que é respiração, condicionamento físico, os rins. Então você começa a ter maturidade, você começa a ter conhecimento e você começa. Então quando você come uma carne gordurosa, você já sabe que vai atacar alguns órgãos, você sabe. Na hora que você para um pouquinho, você começa a respirar, você fala, eu não estou bem, preciso me alimentar. Então você vai começar a ter inteligência física, você começa a ter consciência, né? Agora tem uma coisa que é bem interessante, chama-se a inteligência espiritual. Inteligência espiritual, querido, é quando nós começamos a buscar os valores de Deus na nossa vida, começamos a buscar o propósito de Deus, e sem a inteligência espiritual, todas as outras inteligências vai andar em desequilíbrio de propósito verdadeiro. Todas elas vão te levar a algum buraco. Então nós temos que buscar a inteligência espiritual. A inteligência espiritual é a que nós devemos buscar em primeiro lugar, e depois saber que nós só vamos prosperar se nós desenvolver as outras coisas. E nesse meio tempo, né, nessa divisão da nosso ser humano, né, que nós somos múltiplos, né, tem que compreender de tudo. Nós precisamos ter prosperidade financeira que vai facilitar todas as áreas da nossa vida. Vai facilitar, mas ela não pode ser a motivação, ela não pode ser o propósito, ela não pode ser a nossa ideia final, ela tem que ser. Então vamos dar um exemplo. Vamos pegar lá, a Yumi, ela acabou de se formar em psicologia. Então eu quero saber alguma coisa de psicologia, para que eu vou me matar de pesquisar, sendo que eu posso fazer uma pergunta para ela? Eu estou com um problema de saúde, né? Eu estou com um problema de saúde. Por que eu vou me matar de pesquisar, sendo que eu vou lá, eu marco uma consulta, o médico já me dá a resposta? Então nós podemos terciarizar o nosso problema,
porque não vai dar tempo de nós buscar conhecimento. Então, aquela pessoa, ela buscou conhecimento intelectual, ela está pronta para ajudar as outras pessoas, ela se torna um profissional naquilo. Para que você vai querer entender de pneu? Você vai lá na minha loja, traz o seu problema, eu vou te dar orientação. Então chama-se inteligência intelectual. Se você quiser ter uma profissão, se dar bem, ganhar dinheiro, prosperar, você vai ter que ser bom em alguma coisa, para poder você vender o seu serviço, vender, e você vai ajudar as outras pessoas. Você não faz isso para você, você faz para ajudar as outras pessoas. Então, quando eu vou buscar prosperidade, eu falei assim, então, essa unção da prosperidade, diga comigo, a unção da prosperidade já está em mim, fala aí. Fala, mas o terreno, eu preciso preparar ele. Então você já tem o terreno, mas só que você precisa preparar esse terreno. Entenderam? Então eu vou ler algumas coisinhas aqui, né, que não é eu que estou pregando, mas eu vou ler para nós ter uma direção bem legal aqui. Então olha bem, maturidade física é o que conseguimos perceber à medida que chegamos no esplendor do desenvolvimento. Então olha bem, é perceber à medida que do esplendor do desenvolvimento de todos os nossos órgãos internos, pele, músculo, seguido pelo natural, envelhecimento e com o aparecimento das rugas e outros sinais característicos do passar do tempo. Então vamos dar um exemplo. Maturidade física é você ter consciência, né, da sua saúde, de todo o seu ser complexo. Então olha bem, maturidade emocional. Maturidade emocional, que eu chamo de idade, né? Então eu tenho que ter uma idade perfeita. Eu tenho que ter e essa idade, ela não depende do tempo, ela depende de nós tomarmos consciência. Então vamos lá. Maturidade emocional é quando conseguimos reconhecer as diversas emoções que se apresentam no cotidiano, permitindo sua presença equilibrada e não invasora, o que possibilita o real equilíbrio de sua expressão, mesmo em situações desagradáveis, indesejáveis e não prevista. A inteligência emocional, eu acho assim que é uma das coisas que nós mais devemos trabalhar. Porque uma pessoa imatura na emoção, ela abandona até os propósitos de Deus. Um dia ela tomou uma decisão, ela fez uma aliança com Jesus. Mas como ela não tem um equilíbrio emocional, todos os dias ela está estragando isso. Então, se nós não aprendermos a ter uma vida emocional bem equilibrada, bem madura, nós vamos ser sempre vítima das circunstâncias. E outra coisa, os hábitos que nós temos emocional, eles são automáticos, vamos dar um exemplo bem simples. Nós somos vítima do sistema, do coisa e tal, nós somos criados, nós temos uma natureza, e nós precisamos tomar consciência dessa natureza. Então conta-se, né, que uma pessoa muito rica, ela recebia uma mesada do pai, e o pai dava uma mesada, era uma mulher, né, dava uma mesada para ela e falava assim, eu te dou essa mesada boa, mas eu quero que você economize, 50% você gasta, 50% você deposita no banco. Passou-se 10 anos, aquela pessoa um dia foi no banco, a economia dela era muito grande, o dinheiro tinha sumiu todo o dinheiro dela. Aí ela foi falar com o pai falou assim, o dinheiro era meu e eu peguei de volta. E ela criou um trauma. E aquele trauma que ela criou, ela falou assim, eu não vou
juntar dinheiro mais. Então, tudo que ela pegava, ela gastava. E quando ela recebeu a herança, ela começou a torrar o dinheiro, por quê? Porque ela pensava assim, né? Se eu não gastar esse dinheiro, ele vai desaparecer, ele vai sumir. Eu preciso gastar esse dinheiro. Até que ela procurou isso aí é uma história verídica, que eu esqueço o nome e tudo. Até que ela procurou um profissional, ela tratou esse problema emocional dela e conseguiu salvar um pouco da herança. Então as pessoas, né, elas cheias de trauma. Vamos dar um exemplo, né? Quando é difícil de você ganhar dinheiro, você nunca conseguiu ganhar dinheiro, então nós temos até um ditado, né? Nós temos até algum ditado, né? Que o dinheiro não nasce em árvore, não é fácil ganhar dinheiro, dinheiro é difícil. Esse é um problema emocional meu, que eu tenho que sempre estar consciente que eu tenho esse problema. E agora, na hora que eu tenho dinheiro, eu quero ter segurança, eu não consigo gastar. Às vezes, para mim gastar dinheiro, eu tenho que fazer uma libertação em mim, né? Buscar, por quê? Porque eu tenho as minhas emoções, os meus traumas, né, de dificuldade de ganhar dinheiro me controlam. Então eu preciso buscar maturidade emocional por causa do dinheiro. Quando eu vejo assim um desperdício de R$1, um prejuizinho, me dá um ataque de uma histeria, e isso pode me matar, pode me dar um estresse, pode me dar um problema clínico. As emoções, né? Quando eu estudei para ser pastor, fazer aconselhamento, então eu participei de várias aulas. Então um dia o cara mostrou para nós lá, provou para nós através de estudos, que conforme a minha emoção, eu libero substâncias químicas no cérebro que traz a morte, traz doença, pode te dar problema no estômago, no fígado, no rim, nos ossos, por causa de um sentimento emocional. Então, se eu não aprender que a minha prosperidade, para mim ter ela, eu preciso ser curado em todos os âmbitos, entende? Eu não vou ter prosperidade, não é porque eu não tenho unção, não é porque eu não tenho a bênção, não é porque Deus não está me abençoando, não é porque Deus faz acepção de pessoa, não, é porque eu estou impedindo da bênção chegar sobre mim, e pelo contrário, eu estou preso num círculo vicioso, ao qual vai me trazer sempre os mesmos resultados que eu tive prejuízo a vida inteira. Eu preciso entender disso, né? Agora, para nós encurtar aqui, a maturidade espiritual é quando estamos plenos em relação com o mundo mais sutil, trabalhando questões como fé, perdão, gratidão, amor, naturalidade, resiliência, aceitando o que é, e a partir do reconhecimento da missão sustentada pelos valores mais essenciais. Sendo assim, pessoas podem ter áreas da vida onde são maduras e outras onde são imaturas. Pessoas imaturas tendem a culpar, diga comigo, pessoas imaturas tendem a culpar os outros. Como desafio da vida, para que aprendam mais, desenvolvem tolerância para lidar com frustrações e com muita resiliência. Maturidade emocional, resiliência são interligados. Maturidade emocional significa não evitar, mas tolerar dores da vida, e essa tolerância nos traz uma certa docilidade. Mas você deve estar pensando, por onde começo? Exatamente pelo auto-reconhecimento e auto-observação, para ajudar um pouco mais
aqui vai dar umas dicas. Então, como é que eu começo isso, pastor? Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que nós temos a Bíblia. Então vamos dar um exemplo. Se você falar assim, não, eu vou buscar maturidade intelectual, você pensa assim, não, eu tendo maturidade intelectual, eu vou saber mais do que os outros. Até nós temos um problema bem sério com nós mesmos, que quando nós não sabemos algo, nós lemos um livro, nós lemos um livro, né, Raquel? E nós achamos que tudo que diz contrário daquele livro, daquele cara que nos ensinou, está errado. Nós achamos que tudo está errado. Aí o pastor está errado, a Raquel está errada, os outros estão errados, as outras ideias. Por quê? Porque nós começamos a aprender algo, como aquilo é novo para nós tomamos como verdade absoluta. Só que você lê outro livro, aí você vai ver que um contradiz com o outro. Depois você lê outro livro, né? Aí você vai lendo outro livro, aí você vai vendo que existem inúmeras verdades. Correto, gente? Como é que eu lido com isso? Bom, gente, primeira coisa que tem que saber, a prática. Jesus falou bem simples, pelo fruto conhecereis a árvore. Então, quando você está aprendendo a fazer alguma coisa, não se ache, porque você se prendeu de novo. E a Bíblia diz assim, não se orgulhe o sábio na sua sabedoria, porque tem gente que... Aí ele criou uma nova prisão, ao qual, né, vai dar um desequilíbrio às outras áreas. Né? Quantas pessoas que faz uma faculdade, faz 2, faz 3, faz 4, faz 5, mas ele não prospera, e vai lá um cara, né, que nem faculdade tem, e então a vida que decola. Ele não tem maturidade intelectual, mas ele tem um equilíbrio de todas as áreas da vida dele, qual faz com que ele prospere. Pegaram? Então, olha bem, a Bíblia diz, não se orgulhe o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força. Vamos supor que você fala assim, saúde é o que interessa, o resto não. E aí você só busca saúde física. Um dia aparece um câncer, né? Ele não entende que aquele câncer foi provocado por um problema emocional, psíquico. Né? Quer dizer, o ídolo dele pegou ele mesmo. Então não se orgulhe o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força. E fala assim, nem o rico na sua riqueza. Porque a Bíblia fala assim, né, que se nós confiar na riqueza, né, você nasceu, né, sem nada, e sem nada você voltará. Aí nós vemos, né, que se nós pegarmos a base para nós podermos prosperar, para nós crescermos, nós vamos na Bíblia. E depois a nossa prática, mesmo que ela não seja assim de uma maneira que nós entendemos direito, mas o Espírito Santo vai nos dirigindo, nós vamos aprendendo, vamos sendo transformados, e a prosperidade, e a saúde, e a bênção, e a riqueza eterna, tudo vai ser consequência. Por isso que nós devemos estar, se nós estivermos exagerado em alguma coisa, a Bíblia fala assim, mas se alguém se orgulhar, orgulhe-se nisso. O que está dizendo? Se alguém desequilibrar, se desequilibre nisso. Se alguém exagerar, exagere nisso. E me conhecer, saber que eu sou Deus e que faço justiça na terra. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos que entender que Jesus, ele vai nos abençoar. A palavra de Deus, ela foi escrita para quê? Para trabalhar todas as áreas do homem, corpo, alma, espírito. Tessalonicenses 5, acho que é 5:20, né? 1 Tessalonicenses 5:22. Vamos ver se é isso. Que Deus que nos dá a paz,
faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então nós temos que buscar estarmos prontos para nós partirmos dessa vida, né? Em tudo que nós formos fazer, estarmos prontos para partir dessa vida sem nenhuma mancha. Então vamos dar um exemplo. Se você tiver uma vida emocional desestruturada, o dinheiro vai resolver? Não. Ele vai poder pagar um bom psicólogo, né? Vai poder pagar uns tratamentos, se for uma coisa clínica, né? O dinheiro vai ajudar. Agora, olha bem, se você não tiver dinheiro, né? Nem isso você vai poder ter. Então, o dinheiro é importante em tudo. Mas olha bem, vamos dar um exemplo lá, o irmão mesmo, lá está fazendo tratamento. Se não tem dinheiro, né, irmão? A dificuldade ia ser grande. Agora, preste bem atenção, como é que eu relaciono o dinheiro com a minha inteligência emocional, espiritual, tudo mais? Bom, se eu tenho uma finança saudável, eu tenho reserva. Se eu tiver uma reserva, tiver uma situação financeira bem administrada, for uma pessoa bem adulta financeira, quando você for precisar de dinheiro, dinheiro não vai ser seu problema. O problema é que se você não resolver esse problema agora, para poder você prosperar, todos os problemas são para você prosperar, na hora que você tiver com os 33 anos do Edmar, né? E com os 33 anos do pastor, aí, querido, você não vai poder pagar. Entende? Você não vai poder pagar. E outra, quando você tiver mais velho, para você pagar, gastar 10, 20, 30 mil, tem que ser mixaria para você. E você não vai estar lá desse jeito, se você não curar tua vida. A unção Deus já te deu, a promessa Deus já te deu. Agora você precisa colocar Deus em primeiro lugar e saber que você não pode ser um religioso tonto, burro, trouxa. Você tem que trabalhar todos os seus traumas, tomar consciência da sua saúde, porque o que aconteceu com aquele evangelista famoso? Com 26 anos morreu, ele matou o cavalo dele. O cavalo é o nosso corpo, a nossa casa. Por quê? Porque ele não tinha... se você olhar na internet hoje, o pastor aquele gordinho, Luciano Subirá, ele está ensinando sobre você fazer jejum, você cuidar da saúde, você emagrecer, você ter saúde. Por quê? Porque ele era um mau testemunho, ele era gordo, ele era uma pessoa, dava mau exemplo, cuidando do corpo. Glória a Deus, né, que ele deve ter menos de 50 anos, Deus no tempo certo, né, chamou a atenção dele. Mas sabe o que Deus fez para chamar a atenção dele? Ele pegou um cara, um tal de pastor Paulo, que é um homem muito usado por Deus, e através do testemunho daquele irmão lá, o Espírito Santo acabou com o Luciano Subirá, e o Luciano Subirá começou a criar vergonha na cara, né? Diz que ele foi no lugar, ele queria conhecer muito esse pastor, esse Paulo, né? E eles estavam, na hora do almoço, ele chegou perto desse pastor Paulo para puxar a conversa. Ele viu o pastor pegando uma saladinha, pegando um pouquinho de comida, né? Aí ele falou assim: se cuidando, hein, pastor? Aí esse Paulo olhou para ele e falou: quantos anos você tem? Quer dizer, o que o pastor estava falando para ele? É questão de tempo, ele ia se ferrar. Entenderam? Aí ele contou que ele abusou da saúde, que ele morreu, Deus ressuscitou e tudo, e que o Senhor falou para ele, falou assim: olha,
Você morreu, estão lá falando, mas Senhor, o Senhor tinha promessa, estão me culpando ainda. Você não cuidou do teu corpo, da tua saúde, e aquele povo está lá orando, colocando a culpa em mim. Então, querido, para terminar essa pregação de hoje, eu quero que você compreenda que quando o pastor está pregando a palavra, o Edmar, todos nós estamos pregando, nós estamos trabalhando várias áreas. E é para você tomar posse, porque o dia que você entregou a vida para Jesus e batizou, a bênção de Deus é toda tua. Mas nós temos que assumir a responsabilidade. A Bíblia fala assim que sem arrependimento não há remissão dos pecados. Então vamos falar de algumas coisas que nós podemos resolver o problema aqui sobre um conceito humano, né? A primeira coisa que nós temos que fazer em cada área da nossa vida, seja financeira, seja da saúde do corpo, seja qualquer problema, é reconhecer o nosso problema. Então, olha bem, a primeira coisa para te ajudar, interesse genuíno por seu autoconhecimento, para que tenha consciência profundamente de quem você é. Então, você é mentiroso? Toma consciência. Primeira coisa que tem que fazer é tomar consciência. Você dá importância para as coisas? Toma consciência. Você não gosta de ser corrigido? Toma consciência. Você gasta mais do que ganha, tem problema com educação financeira? Toma consciência. Na hora que você tomar consciência e admitir que você é caipira de Birigui, que você é Jacó, que você é um bosta, Deus vai poder começar a te abençoar, te tratar, te levantar. Então a primeira coisa é tomar consciência. O pior cego é o que não quer ver. Como é que você sabe que você é cego? É porque você está vendo o resultado, mas não quer admitir a culpa. Você vê o resultado da tua vida, você não assume a culpa. Aí você vai culpar os outros. Então esse é o primeiro ponto. Aí a Bíblia, você vai na Bíblia, a Bíblia fala assim, João Batista fala, arrependam-se. Antes de aceitar Jesus tem que o quê? Arrepender, e arrepender é tomar consciência que é pecador, que precisa ser transformado. E assim vai ser em cada área que Deus nos tratar. E Jesus ele falou, se você não tem fruto, procura agora cavar, tomar consciência. Às vezes você não tem consciência porque você não sabe, você está cego. Começa a orar, começa a buscar, começa a ouvir, começa a dar atenção quando o líder prega, quando o patrão chama atenção, como a mãe e o pai corrigem. Preste atenção quando os seus negócios não estão dando certo, suas finanças não estão dando certo, teus relacionamentos não estão dando certo. Começa a prestar atenção. E assuma a culpa. Segundo, agir de acordo com seus princípios, valores, para assumir responsabilidade por sua vida, sem delegar aos outros. Então, assuma a vida com Jesus, busque os valores de Jesus, porque são eles que vão nortear aquilo que você tem que mudar, para poder alcançar a prosperidade. Terceiro, ter capacidade de encarar diversidade, tornar-se receptivo ao que o rodeia por meio de aceitação, e ter serenidade a partir de uma melhor percepção e clareza do que está acontecendo ao redor. Mesmo quando tudo parecer assustador, isso ajuda a lidar com os medos e amenizar pensamentos obsessivos e preocupações em excesso e sentimento ruim. Então, o que está falando aqui? Buscar as circunstâncias que está havendo e começar a colocar em prática. Vamos dar um exemplo, né? O Júlio estava contando para mim de que é uma maturidade emocional. Então ele estava falando, né, que o Celso, o irmão dele, morreu lá na praia, tudo. As pessoas ficam abaladas e ele lidou com aquilo com a maior naturalidade, tal. Se ele não tivesse aquele controle emocional, né, Júlio?
ele não ia poder fazer aquilo para ajudar o povo naquela situação. Morre alguém fica desesperado, né? Então alguém tem que ter o controle. Então você tem que, lá no seu serviço, dá um problema, né? Dá uma coisa, aprenda, vamos pular. Pô, eu preciso, perdão é uma chave para mim ficar curado, liberto, tem que abrir mão. Só para você ter uma ideia, se você fizer um corte, aquilo vai sarar. Segundo a ciência da medicina, todas as células do teu corpo, em 11 meses, você é uma nova pessoa. Então, olha bem, a própria natureza que Deus nos deu, não nos cobra o nosso passado. Entende? Porque se ela cobrasse, você não tinha célula renovada. Todas as células do teu corpo. Então, você não precisa carregar um peso de ficar se cobrando das consequências das suas atitudes passadas. Você tem que aproveitar o momento e melhorar naquilo. Eu me ofendo quando o pastor me chama atenção, quando o patrão me chama atenção. Saiba que você tem um problema. Porque mesmo que aquilo fosse, né? Hoje mesmo eu estava dirigindo, um cara passou perto de mim e me ofendeu, me xingou, né? Se fosse outros tempos, estragava meu dia. Né? Hoje ele arrumou um cara para interceder por ele, né? Só isso. Senti amor por ele. Mas um dia eu tive que ver, né? Falei, eu estou errado, né? Então, nós podemos usar, igual uma vez, né, lá na loja, mudou eu, né? Mudou eu, mas o resultado foi bom, mas mudou eu. Eu detestava ouvir reclamação, processo de garantia. E um dia eu falei assim, não, agora eu vou gostar disso, vou fazer questão, quando alguém ligar reclamando, falar essas coisas, e eu comecei a encarar hoje, que o cara liga lá, parece que eu vejo como uma oportunidade, parece que eu fico até alegre. Ontem mesmo, de manhã, um cara esses dias mandou um vídeo, né, de um pneu merejando, pneu novinho, ele comprou, eu falei, traz aqui, nós troca para você. Aí ele gostou tanto da maneira que eu falei para ele, que ele já trouxe outro cara, que eu não sabia por que aquele cara tinha vindo, né? E nisso, na hora que ele chegou, estava atendendo um cara de uma caminhonete, que se eu vender os 4 pneus para aquela caminhonete, eu vou ganhar uns 700, 800 reais. Aí, na hora que ele chegou com o pneu, eu chamei o Lu, falei, Lu, vê para mim o procedimento de garantia, mas independente, troca o pneu para o cara, se você tiver dificuldade, se não for. Aí ele tinha que levar o pneu para ver mesmo, né, se era defeito, tal. Enquanto ele foi levar, o homem da caminhonete olhou para mim, eu estava só especulando preço com você. Eu não vou comprar hoje, porque eu não vim para isso. Mas eu não vou comprar de outro, porque eu nunca vi ninguém resolver um problema de modo tão legal igual agora. Então aquilo mudou. Imediatamente, querido, aquele rapaz que estava com o cara lá, falou, não, eu estou aqui para comprar 4 pneus seus. Já me deu 400 de lucro e ficou outro no gatilho. Né? Daí o Lu foi lá ver, o pneu do cara estava furado. Daí consertou o pneu, devolveu, não precisou nem trocar. Achou o pneu tinha um furo de prego. Está vendo? Mas se eu não tivesse lá em 2016 tomado essa decisão, isso aí seria um empecilho de prosperidade na minha loja até hoje. Até hoje seria um empecilho de prosperidade. Então, a gente está citando isso como exemplo, porque é uma coisa fácil de entender. Mas vamos dar um exemplo, né? Eu quero sempre melhorar o relacionamento meu com a Rose, eu tento ensinar ela, se ela não admitir, né, ela fica travada naquilo. Se nós não admitirmos e não mudar, nós vamos sempre produzir o nosso ciclo vicioso. Se você tem uma vida financeira, emocional, que não está legal, saiba que Jesus é a solução, tem jeito e depende de você. E você vem na igreja para isso. Amém, querido?
Tornar-se independente faz parte de crescimento. Buscar sempre melhor compreensão do mundo e ter uma mente aberta. Nunca achar que você sabe de tudo. Sempre estar ouvindo, prestando atenção, mudando. E sempre no aspecto seguinte: eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Não tem ninguém tão bom que não precisa melhorar, e não tem ninguém tão ruim que Deus não possa mudar. Tá? Ter responsabilidade e ouvir sua voz interna. Então vamos dar um exemplo. Você está buscando a Deus, está orando, está lendo a Bíblia, está ouvindo a Raquel pregar, está ouvindo o pastor pregar. De vez em quando você tem que parar, querido, e ficar pensando no que você pensa. Presta atenção no que você pensa, presta atenção no que você sente, presta atenção nos seus valores, e começa a prestar atenção e confronta com o que você aprendeu, com o que você ouviu, com a tua realidade. Faça isso e você vai descobrir, tá? Bastante coisas interessantes. Olha bem. Então, diga comigo: aprender, ouvir a minha voz interna. Isso chama-se intuição. Se eu não parar para ter um tempo de meditação, vamos dar um exemplo, né? Eu de manhã cedo, se eu tirar um tempo para ficar pensando nos meus problemas, na minha vida, na minha atitude, no que eu estou sentindo, pensando e tal, e confrontar com a Bíblia, eu não vou mudar. Eu vou ter que pensar. Lembra que eu preguei esses dias atrás que nós temos duas personalidades? Uma que fala conosco e a nossa que nós ouvimos. Então nós sempre estamos ouvindo o nosso pensamento. Então nós temos que parar para ouvir o nosso pensamento e julgar ele. Isso chama-se consciência interna. E de acordo com a bênção que nós já temos espiritualmente falando, nós vamos ter discernimento e nós vamos poder mudar. Lembra, Juba, quando você começou a vir e ser a Mônica? Então virava e mexia, o Juba e a Mônica vinham falar: pastor, o senhor ensina uns negócios aí, pai, depois a gente lembra, depois está passando uma situação, a gente lembra. Então, mas por que eles lembravam? Né? Porque eles estavam interessados, prestando atenção. Então, na hora que vinha aquilo lá, eles julgavam aquilo com que tinha aprendido, né? E às vezes tira a gente de cada enrascada, né? Senão vai andar pelo hábito, pelo costume. Se você continuar com os mesmos hábitos, o mesmo costume, vai ter sempre os mesmos resultados. Amém, querido? Então, eu quero só falar sobre isso hoje, mas nós temos que compreender uma coisa. Nós temos que fazer tudo isso e temos que ter corrigindo na nossa vida sempre o porquê, para quê, para quem. Amém? Diga comigo: é para Jesus, para o propósito dele na minha vida. Amém, amado? Quando eu venho no ministério, é para Jesus, para o propósito dele no ministério, é a minha vida. Entende? Meus talentos, meus dons. Então eu estou servindo. Eu vou lá no meu trabalho, é para Jesus, para cumprir o propósito dele no meu trabalho. Se eu fizer isso, tudo que eu fizer está sendo contabilizado na minha conta no céu. E Jesus, ele mandou, ele falou assim: não ajunteis tesouro aqui na terra. Então para que eu quero prosperar? Para juntar tesouro no céu. Para mim praticar mais as coisas de acordo com a vontade de Deus, para não acarretar frutos malignos na minha vida, mas frutos de bênçãos. Amém, querido? Diga comigo: eu já tenho a unção de Deus. Amém. Então vamos servir a ceia? Glória a Deus.